Carol Sardá foi ao Dessa Letra Show e lá disse pra gente, respondeu a seguinte pergunta pra gente: o que é a guerra cultural e por que a direita está vencendo? Será que a direita está vencendo a guerra cultural? O que é a guerra cultural? Por que a direita está vencendo no Dessa Letra Show? Vamos lá. A gente tem falado bastante, com algumas frequências aqui, sobre essa nossa obrigação de estar em todos os lugares e sobre também como tudo o que a extrema-direita quer é que a gente pareça derrotado mesmo, é que a gente só ouça o discurso e não questione. E muitas vezes o que a gente está fazendo aqui, a gente está questionando, mas não está questionando dentro do ambiente deles, porque tem um outro ponto que eu sei que também é levantado com frequência quando a gente fala sobre esses debates, que aconteceu com o Bolsonaro, tá acontecendo com o Marçal, que é o famoso, mas vai ficar dando palco para essas pessoas. Porra, gente, sabe? Que eles já têm, em né? alguns ambientes, Aqui, o que você tá fazendo... primeiro que ele já tem um palco gigantesco, mas o que a Caroline tá fazendo... Isso aqui é muito importante. Ele já tem o palco. Então esse discurso de que... Eu sei que você já conhece o Introdução ao Cinema. Então calma aí que eu tenho uma novidade pra você. Agora o curso tem um plano mensal. É isso mesmo. Além do plano anual, agora você tem uma nova opção de acesso aos benefícios do curso. São 2 aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados ao cinema. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada ao cinema. Além do Cineclube IAC, um encontro ao vivo via Google Meet, onde discutimos 2 filmes referentes às 2 aulas daquele mês. Então faça parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. E agora você não tem mais desculpa não. Link na descrição do vídeo. Isso acontece muito com a galera que reclama de react. A gente fica dando palco pra essa galera. O palco já tá dado, gente. Nós, da esquerda, não pautamos o debate. Isso é ideologia. A ideologia dominante um tempo é a ideologia da classe dominante. E sendo a ideologia dominante um tempo, a ideologia da classe dominante, ela é sentida como fato, como verdade, como senso comum. Ou seja, a ideologia da classe dominante, ela não precisa ser defendida. Vocês têm ideia da potência que significa isso? Não é necessário defender a ideologia dominante de um tempo por ela simplesmente ser hegemônica. Não precisa ter ninguém para defendê-la. A pauta já está dada. Eles criam a pauta e nós corremos atrás. Essa é a parada. Só que qual é a grande diferença? Por nós não determos os controles hegemônicos da ideologia, porque não detemos os meios de propagação dessa informação, ou que, por mais que... Porque, assim, evidentemente, liberais e tudo mais não detêm esses meios. Mas reproduzem os discursos os quais interessam àqueles que detêm esses meios. Percebe? E por nós não determos esses meios, nós temos sempre que correr atrás. Sempre que correr atrás. Quando nós conseguimos pautar o debate... Porra, isso é lindo. Mas isso não significa dizer que nós não tenhamos que desmentir. Nós não tenhamos que botar a cara a tapa para falar, porra, tá errado. O palco já tá aí. O palco já é dado, porque eles têm consigo os controles hegemônicos dos meios de propagação da ideologia. Cabe a nós desmentir. Cabe a nós lutar. Cabe a nós disputar esse imaginário. Disputar a classe trabalhadora. Então não. O palco deles já tá dado. Eles já têm o palco. Que a gente use o palco deles como trampolim também. Ponto. E é isso que a gente vai fazer. Fazendo dentro desses ambientes é tomar o espaço deles, né? Não é ficar jogando pra gente. E também é um tipo de... As figuras que eu vi você debatendo defendem conceitos tão absurdos que eu não acho que alguém do público da Caroline vai assistir e de repente falar... Aliás, vale dizer só uma coisinha aqui rapidamente, nada a ver com o que tá sendo dito. Mas eu mandei uma mensagem pra Carol depois da participação dela no Dessa Letra. E assim, já sinto saudade de participar do Dessa Letra Show. Pra quem não viu, eu participei do Dessa Letra Show em julho. E foi maravilhoso.
Maravilhoso porque, primeiro, eu sou fã pra caralho do Cauê e do Load. Sou muito fã deles dois. O Cauê eu assisto desde a época dos dinossauros do YouTube, tá ligado? Eu cresci no YouTube, cresci na internet assistindo Cauê Moura. Tá ligado? Faz parte da minha... ali da minha jovem adultice, tá ligado? Fui crescendo assistindo Cauê Moura e vendo, inclusive, o processo de em que ele começa a se tornar cada vez mais uma pessoa de esquerda. Tá ligado? Então, o Dessa Letra Show é um espaço maravilhoso pra gente que é da esquerda. É um espaço que nos deixa tranquilo. É um palco. Tá ligado? Tá ligado o palco que eu tava falando antes, que a gente não tem? O Dessa Letra Show é esse palco. Ele foi se transformando cada vez mais radical. Obrigado. Foi se radicalizando. E o Dessa Letra Show é um palco importante pra gente. É um palco importante pra que a gente possa trazer as nossas ideias, discutir as nossas ideias. Um espaço em que eles puderam me possibilitar, que eles me possibilitaram falar sobre cinema e projetos sobre cinema no Brasil sob uma ótica revolucionária. Tá ligado? E que dá espaço pra outros fazerem isso. Então, assim, o Dessa Letra Show é muito gostoso de participar. Tá ligado? Só um parênteses importante. Falar, pô, pensando bem, eu acho que esse cara do MBL tá certo, sabe? Não faz nem sentido, tá ligado? Não faz nem sentido. Eu acho que esse argumento que você tá falando já não deveria mais tá, né? Que é tipo, vocês estão dando palco. Se a gente tá falando dessas pessoas é porque ela já tem palco. Né? Tipo, ela já tem essa visibilidade e tá falando groselha que chegou no ponto que alguém tem que aparecer e bater de frente. Eu tenho uma visão. Eu concordo. E assim, eu acho maravilhoso. Existem pessoas como a Carol Sardá, como o Jones foi. Eu não vi tudo do Jones, eu vi alguns cortes na internet. Existem algumas pessoas que botam a cara a tapa pra debate e é isso aí. Não vou criticar essas pessoas, muito pelo contrário. Até porque Carol Sardá e o Jones amassaram, né? Mas eu sinto que existem limitações dentro dessa lógica do debate nesses espaços. Eu sinto que há possibilidade de ganho político, mas nem sempre isso é uma verdade. Mas há essa possibilidade, sabe? Eu acho que esse debate, esse formato debate é um formato ainda muito engessado nessa lógica de quem vence o debate e não de quem traz a ideia. Isso não significa que não seja possível para nós, da esquerda, nos aproveitarmos e termos ganhos políticos nesses espaços. Mas essa ótica de vencer o debate acima da ideia é um tanto complicado pra gente. Então, sim, sobre isso. Inclusive, o vídeo recente que saiu no canal é como que eles manipulam a narrativa, que eu faço uma análise exatamente em cima disso. E eu falo como não tem como a gente dar palco se a gente não tem palco. E aqui eu vou literalmente jogar fatos pra vocês. A Brasil Paralelo, no último ano, gastou milhões em anúncio e compra de palavras-chave. Então, se você pesquisa feminismo no Google, vai aparecer um artigo da Brasil Paralelo. Se você entra num canal nosso, no Dessa Letra, no meu, do Gaio Fato, qualquer de pessoa, Jones Manuel, eles estão fazendo anúncio nos nossos canais. Porque o que eles têm? Eles têm a máquina, eles têm o capital e eles têm o algoritmo na mão. É isso, eles têm os meios. É o que a gente tava falando. Eles têm os meios de propagação da ideologia. Eles têm tudo na mão deles. O que a gente tem? Paus e pedras, basicamente. Exato. Sabe? A gente tá batendo de frente com uma galera que gasta muito com as redes. E eu falo disso realmente da posição de comunicadora e publicitária. De quem estudou como que esse povo cria e manipula narrativas nas redes. Para que servem o Brasil Paralelo da vida? Da onde que eles surgem? Como esse povo se movimenta? Qual que é esse ecossistema? E para vocês terem noção, a Secom, que é a comunicação do governo, gastou menos que a Brasil Paralelo em anúncio. Olha isso. Que palco que nós temos. Olha isso. Sabe? Se o governo não tá conseguindo nem gastar o mesmo em anúncio que a Brasil Paralelo, que é a produtora de narrativa da extrema-direita. O papel da Brasil Paralelo no ecossistema da extrema-direita é ser a produtora de narrativa. E é engraçado porque realmente eles são uma produtora. Sim. Só que eles são uma produtora de narrativas da oposição. O outro lado, o que não te contaram, o que seu professor de história não te conta, a verdade oculta, o lado oculto. Eles disputam narrativa o tempo inteiro. E do nosso lado, a gente ainda não tá ocupando tão bem esse espaço porque a gente não tem a máquina, a gente não tem o capital e a gente não tem
Só que, além disso, existe um processo de... A grande questão que a Brasil Paralelo faz não é defender a sua ideologia. É parecer ser radical para extremar os processos ideológicos à direita. Ou seja, extremar os processos capitalistas. Então, é um tanto distinto. Eles se vendem como uma ideia radical, o lado oculto, o que você não sabe e tudo mais, para extremar a ideia ideológica já estabelecida. Não tem um algoritmo ao nosso lado, as big techs estão do lado deles. Exato. As pessoas se perguntam, por que o Elon Musk comprou o Twitter? Disputa de narrativa total. Exato. Onde que geram os debates nas redes? Onde que se levanta as pautas? Onde que o pessoal debate os assuntos? No Twitter. Tanto que se você é uma pessoa de esquerda, você tava ali seguindo um monte de gente de esquerda. Pela lógica, o algoritmo era para te entregar tweets de pessoas de esquerda. Mas não, o que o Twitter tava fazendo? Entregando tweets de Nicolas Ferreira, Sim, do Bolsonaro. ódio e tudo. Porque quem que tá com a máquina do lado deles? Quem que tá com o algoritmo, com o capital? Do lado das big techs? São eles, mano. Pois é. A gente não tem esse A sua liberdade está condicionada pelos seus meios de exercê-la. Isso aqui é fundamental. A sua liberdade está condicionada pelos meios de exercê-la. Então, se você não tem meios de exercer a sua liberdade, você não irá exercê-la. Aqueles que carregam consigo os meios de exercer a sua liberdade irão exercer essa liberdade de maneira mais profunda que você. Então, se você está aí discutindo liberdade restrita de opinião, meu amigo, você está tão somente defendendo os interesses do outro. Você está simplesmente defendendo os direitos daqueles que detêm os meios. Você não tem direito nenhum, meu amigo. Você está defendendo os direitos de quem detém os meios e daqueles que são cachorrinho desses. Pronto. Então somente. Então para com esse papinho de defender ideia de liberal, porque você só está defendendo os interesses deles de exercer as suas liberdades. Você não. Você não tem essa liberdade. palco. Que produtora de esquerda que tá produzindo documentários de disputa de narrativa, de falar que a ditadura de 64 foi uma revolução? Pois é. Quem que tá dizendo, por exemplo, quem que tá dizendo que os indígenas foram catequizados para se ocidentalizar? Olha isso. Sabe? É a Brasil Paralelo. Eles são literalmente a produtora de narrativas que faz a lavagem cerebral na massa. E é muito... Literalmente, e assim, eu não sei se vocês sabem, mas eu comecei a produzir react aqui no canal. Esse canal aqui, se vocês forem ver, o meu canal ele já tem mais de 10 anos. Porque lá atrás eu produzia já conteúdo, mas eram conteúdos muito espaçados, eu não levava isso aqui como trabalho. Só que no capitalismo todos os seus hobbies viram trabalho, né? E hoje isso aqui é trabalho. Mas a primeira vez que eu comecei a fazer isso aqui com react foi um react a um documentário sobre cinema da Brasil Paralelo. E assim, é tenebroso. É cheio de erro histórico, mas erros propositais. Propositais. Era um documentário em que eles comparavam e igualavam o cinema soviético ao cinema nazista. Era um documentário terrível em todos os sentidos. Só que qual era a grande potência desse documentário? É que eles faziam parecer ser normal. Senso comum. O fato. Então eles se utilizavam de uma forma, de um estilo particular, onde, através desse estilo documental, eles faziam sentir que aquilo que eles estavam falando era sem ideologia. Ou seja, isso aqui é tão somente o fato. E isso só é possível fazer quando você carrega o regulamento debaixo do braço. Quando você carrega a ideologia hegemônica de um tempo debaixo de um braço. E a ideologia dominante de um tempo é a ideologia da classe dominante. E é isso que eles fazem. Carregam a ideologia debaixo do braço e podem simplesmente propagar a ideia de que o cinema soviético é tão igual quanto o cinema nazista. Tá ligado? Mostrando isso sob um viés não ideológico. Não carregamos viés. Somos neutros. E estamos mostrando somente o fato. Só que o fato carrega a ideologia
dominante de um tempo. Saca? Esse meu react, ele tá disponível hoje somente pra membros. É o primeiro vídeo pra membros que tem aqui no canal. Infelizmente, eu botei pra membros porque a Brasil Paralelo, ela costuma dar strike nas paradas. Então, eu joguei pra membro esse vídeo. Muito doido, porque eles têm várias linhas, né? Eles têm a linha da galera também mais adolescente, sabe? Pra chegar nessa galera, patrocinando canais de cultura pop do YouTube na cara larga, com canequinha, e eles com o link na descrição pra documentários absurdos, só que eles têm a narrativa que, tipo, eles lá são militantes. Nós aqui somos militantes. Eles não. Eles não são isso, sabe? Carregando a ideologia debaixo do Estão braço. falando só a verdade. Tipo, pra eles é normal. E esse dinheiro... E outra Não só falando a verdade que nunca te contaram. coisa que eu acho legal de falar aqui, não tem como a gente tirar essa propaganda do nosso canal, né? Porque, tipo, Tem. pelo menos eu, não sei, né? Se vocês souberem, você Já fala. tentei Eu não bloquear. sei se é Você possível, vê, talvez porque seja. eu já vi comentários tanto no Dessa Letra como no meu canal, da galera falando, pô, Lodi, esse seu vídeo aparece a propaganda do MBL. Só que, tipo, mano, eu não sei onde lá na ferramenta falar, ó, eu não quero o MBL ou o Brasil Paralelo no meu... Não, tem como fazer, mas você bloqueia e continua acontecendo. Não tem muito jeito. Por quê? Porque a Brasil Paralelo injeta muito dinheiro nas Big Techs. No YouTube, no Facebook e etc. Então, assim, quem detém os meios de produção que manda na regra do jogo. Então, assim, bota muito dinheiro. Ah, mas eu quero bloquear. Mas eu tô botando dinheiro. E é isso que acontece. meu vídeo. Eu não sei como que funciona essa parte também, tá ligado? Se tem, porque se tiver é mais fácil também da gente só ir lá e tirar, né? Mas eu acho que é mais difícil, eu não sei. Ou então, eu não sei, eu tô falando assim no topo da cabeça, nem sei se tô falando merda, mas eu não acho que o MBL vai converter ninguém aqui dentro. Então, se ele quiser continuar financiando o nosso projeto. Mas eu vejo como incomoda um pessoal que assiste. Eu entendo. Que a galera fica, pô, mano, por que do nada eu tava vendo aparecer uma propaganda do Brasil Paralelo? Eu não sei, eu não escolho as propagandas, é inclusive, automático. Eu vi o Normose falando. É mais ou menos o que o Cauê disse, assim. É claro que a galera que já tá acostumada com a produção de conteúdo dessa letra, a nossa produção de conteúdo aqui, já sabe que, assim, essa galera não vai converter vocês. Entretanto, nem todo mundo que tá aqui, por mais que pareça ser isso, mas nem todo mundo que tá aqui, nem todo mundo que frequenta o Dessa Letra Show é esquerda radical, tá ligado? Tem aquela galera que tá começando a conhecer. E que tá ouvindo a Carol Sardá falando de feminismo, por exemplo. E tá ouvindo, mas aí aparece o anúncio do Brasil Paralelo da Ana Campanholo falando sobre feminismo. E ela vai lá conferir. Também. Para ouvir o outro lado. E aí, meu amigo? Tá ligado? É exposto à mentira. A gente tem que parar de cair também na ilusão de que todo mundo que acompanha a gente é só esquerda radical. Não, até porque não é nem isso que a gente quer. Eu quero que tenha aqui a galera que eu vou trazer pro nosso lado também, tá ligado? Eu não quero ficar falando só pros meus. Eu quero que os que não são os meus tenham contato com o que eu tô falando também. Que o Normose fez uma espécie de documentário, né, sobre o Brasil Paralelo. Sim. E no documentário do Normose tinha publicidade Tinha do Ed do Brasil Brasil. Paralelo. Você não vai acreditar no que aconteceu. Eu estava fazendo react desse vídeo do Normose falando o vídeo que a Brasil Paralelo não quer que você assista. Eu assisti junto com a minha audiência, enquanto a gente estava assistindo anúncio da Brasil Paralelo. E daí eu mandei áudio na hora pro Normose, eu falei, cara, você não acredita, eu tô reagindo aqui com a galera, o seu vídeo, falando o que a Brasil Paralelo não quer que você veja, eles botaram anúncio no seu vídeo, no momento que você fala do streaming que eles estão fazendo pra crianças. Então presta atenção, eles já disputaram a consciência dos adultos. Sim, eles Agora eles estão mirando nas crianças. Sim. Mas quem tá querendo doutrinar as crianças é a esquerda, né? É o Só que professor. eles que têm uma produtora pra fazer desenhos infantis pra falar sobre a invasão do Brasil, pela ótica deles. Cultural é nossa só, né, cara? Mas aí, quando a Laura Sabino fizer o desenho animado dela, aí fudeu. Aí é ideologia, quer dominar as crianças, quer isso, quer aquilo. Não. Mas os filminhos da Brasil Paralelo pra criança, não. É a verdade. Tá ligado? Caraca, Exatamente. E aí entra uma coisa muito importante que eu acho que a galera tem que entender, que nós estamos numa guerra cultural. Nós estamos. Sim. E eu fui no chorume do chorume pra entender o porquê disso. Eu fui ler livros do Olavo. Eu fui ler livros da Ana Nossa. Campanholo. Corajosa demais, ô Carol. Tu é muito corajosa, cara. Tá E maluco. eles Parabéns. estão... Nossa, você leu o livro da Ana Campanholo. Eu assisti. Porra, na moral, assim. Ver o documentário da Brasil Paralelo e reagir na live com vocês já foi muito pra mim. Já foi muito pesado pra mim. Carol, você é muito foda. Não dá.
assisti os documentários e vídeos da Brasil Paralelo, eu li os artigos. E ok, eles não me cooptaram, porque eu já tenho senso crítico aguçado, mas muita gente seria cooptada porque aquilo ali tá muito Não, assim, beleza, ler um texto ou outro é importante até pra você saber se armar com relação a isso, mas caralho. O problema é quando você vai no chorume do chorume. Aí é muito foda. Aí é muito foda. É importante se armar. No sentido de ler o que eles escrevem também, tá? Isso, inclusive, é algo que nos diferencia deles. Eles não leem. Na verdade, não leem nada. Não costumam ler. Vamos ser mais parcimonioso também. Não costumam ler. Mas quando tu vai no chorume do chorume, é muito pesado. didático da maneira que eles pensam. Mas por que eu fui ler isso? Pra entender o que eles estão armando na guerra. O que eles estão pautando do lado de lá? Quais são as estratégias do É o Pavanato, né? O Pavanato é o forjado na guerra. lado deles? E o Olavo pauta desde os anos 2000 essa tal da guerra cultural. Falando que está numa guerra cultural contra os comunistas, os marxistas que dominaram a educação, as universidades, a mídia, como se tudo fosse um grande comunismo. Na cabeça da extrema-direita e da direita no geral, eles já estão numa guerra cultural. Por isso que nasce a Brasil Paralelo, porque para nascer essa disputa do nosso campo, a gente ainda não... Tem muita gente que ainda não teve esse estalo que nós estamos numa guerra cultural. Eu não sei se eles acham que estão numa guerra cultural ou se eles imaginam, criam a imaginação de uma guerra cultural para fazer vencer esse discurso ideológico. Eu acho que tá mais para esse segundo ponto. Que é esse discurso onde você precisa criar esse inimigo comum para validar e fazer comum o discurso ideológico dominante e hegemônico. Que nós estamos numa disputa de narrativa, que a gente tem que entrar nesse combate. Não dá pra gente falar que o problema não existe, que ele vai sumir. Eu até brinco às vezes que, cara, não adianta você usar o método Morgan Freeman de falar e se eu não falar do racismo, ele vai parar de existir. Não é Não assim. vai, cara. Não vai. Se eu parar de falar de transfobia hoje, não vai. A mulher trans não vai deixar de ter seu coração arrancado, tá ligado? Se eu parar de falar de misoginia, a pessoa não vai parar de sofrer com feminicídio, o cara não vai deixar de jogar ácido sulfúrico na ex-namorada, mano. Sim. Então, não é parando de falar dos problemas que eles vão sumir. É literalmente a gente disputando narrativa. E eu tenho um bom exemplo pra trazer pra vocês. Recentemente rolou a parada lá do Marçal e do Datena da Cadeirada. Quem que veio rapidamente disputar a narrativa nas redes sociais? A vereadora Luana. Ela postou na mesma hora que estava acontecendo toda aquela pirotecnia da ambulância e tudo mais que eles estavam querendo fazer a narrativa do Marçal sofreu um atentado, né? A Luana já veio nas redes mostrar e falar, gente, presta atenção, tem uma caixa de luva no pescoço dele, ele não tá imobilizado, ele tá com uma pulseira verde. Então, ela já veio rápido disputar a narrativa porque ela sabia que o Marçal ia fazer uma lavagem cerebral na audiência, que não assistiu o debate na íntegra, ia ver só os cortes no perfil dele na ambulância, dele levando a cadeirada, se comparando ao Trump e ao Bolsonaro. Sim. E ela trouxe a disputa de narrativa no mesmo tempo. E pra vocês verem, a gente disputou tanto, fez tanto meme, tanta zoeira, todo mundo se juntou em zoar o negócio que ele não conseguiu colar Pois é. a imagem de herói antissistema que levou uma cadeirada do comunista da Atena. Vai tomar no cu, na moral. Sabe? O cara tentou pautar que o Datena era comunista, entende? Então, a gente tem que partir pra essa disputa, e eu tô direto dialogando com a Samia Bonfim, com a Luana, com a Débora Baldin, que fez o manual recentemente, O que Fazer pra Combater a Extrema-Direita. E se a gente não entrar nessa disputa da guerra cultural, eles vão continuar dominando a consciência da classe trabalhadora, com essas produtoras, com esses vídeos audiovisual bem feito, com esses anúncios que eles patrocinam. E a gente não tem essa grana, velho. A gente não tem o capital ao nosso lado, a gente tá batendo de frente com o capital. Então eles estão comprando palavra-chave pra ocupar as páginas de feminismo, de marxismo. Você vai pesquisar livros feministas, aparece lá um anúncio grandão do livro da Ana Campanholo, Olha isso. sabe? E se você não é uma pessoa que sabe quem é essa mulher, Você vai você comprar. vai comprar o livro. E daí eu aprendi o que é feminismo, então, pela ótica antifeminista. E daí Exato. você vai achar que aquela é a verdade do feminismo. E eu já dialoguei com muitas antifeministas. E a grande questão é que esses livros, esses textos, no geral, eles são escritos para parecerem imparciais. É esse que é o grande problema. Parecerem imparciais. Por quê? Porque a ideologia dominante um tempo é a ideologia da classe dominante. E jogar com o regulamento de baixo braço é fácil. Não é preciso defender. Ex-antifeministas
que falaram. O primeiro livro que eu comprei foi esse, porque ele estava anunciado no Google. Olha isso. O primeiro livro, assim, o mais anunciado, porque ela gasta muito também em anúncio. E eu virei antifeminista porque esse foi o primeiro livro que eu li. Quando eu vi o seu perfil batendo, porque eu tenho uma live desmentindo o livro da Ana Campanholo, quando eu vi a sua live, foi aí que eu comecei a me questionar sobre as coisas que eu li naquele livro, porque eu percebi que faltava informação, que ela omitiu pessoas importantes no processo, que ela não falou quase nada sobre a história do nosso país, que ela falou muito mais das norte-americanas, das inglesas e tal, e que eu não sabia nada do feminismo. Eu fui descobrir com você, sabe? Vendo o seu que perfil doideira. e você desmentindo essa mulher. Sim. Muitas pessoas que seguiam a Ana Campanholo hoje me seguem porque eu bati muito na tecla de que ela estava mentindo sobre o feminismo. Que ela estava trazendo uma ótica olavista, porque ela é aluna do Olavo, né? Todas Quem elas diria, são né? alunas do Olavo. E ela estava trazendo outra ótica, por quê? Porque ela faz parte dessa guerra cultural. Sim. Só que o papel dela dentro desse ecossistema é o feminismo. É trazer a ótica antifeminista para as mulheres virarem antifeministas, aceitarem serem conservadoras, submissas e tudo mais. Enquanto ela domina a política. É. Sim. Enquanto ela viaja pelo mundo. Enquanto ela trabalha fora e o marido cuida das filhas em casa. Uhum. Percebe? Aham. Ela tá ali disputando a narrativa. Ela tá ensinando as mulheres a serem donas de casa, submissas e sustentadas pelo marido. Sim. E é Enquanto doido, ela né? não é. Porque isso também vai gerando outros criadores de conteúdo ao mesmo tempo do lado deles. Porque a pessoa vai olhar e falar, pô, eu quero ser que nem essa mulher, eu vou começar a criar conteúdo com o mesmo discurso dela nas coisas do meu nicho, sei lá. Uma bola de neve. E vai virando isso. Exatamente. Assim como ela vai falar para as mulheres serem de um jeito, mas ela vai ser de outro, assim como muitos caras que vão defender depois, que vão ser contra a pauta do aborto, se a amante engravidar, é outras ideias. Então é sempre assim. Exatamente. É sempre É. assim. E é por isso que é importante que tenha existido, tenha sido criado também um círculo de credibilidade de produtores de conteúdo da esquerda radical. Tá ligado? Por isso que é importante que isso tenha surgido. Porque o surgimento do Ian, do João Carvalho, do Gaio Fato, do Jones, da Sabrina Fernandes, do Luigi, que meio que em determinado momento deu luz a boa parte desses produtores de conteúdo, faz com que haja também um impulso pela criação de conteúdo de outros que olham pra esses e passam a produzir. Tá ligado? Passam não só a produzir, como passam a ter coragem de fazer. Porque em muitos casos essas pessoas não são pessoas da esquerda radical e se radicalizam. Em outros, elas já são até radicalizadas. Mas tinham medo de expor o seu discurso na internet. Sobretudo num contexto como foi alguns anos atrás aqui no Brasil. Tá ligado? E que passam a... Opa, existe um círculo de credibilidade. Existem pessoas que estão fazendo o mesmo que eu. Então eu posso me ancorar nisso. A possibilidade de fazer. De ter esse contato. De me organizar. E a organização é a nossa arma, mas também a nossa defesa. Tá ligado? Assim, é o modo deles, né? A gente fez um vídeo aqui pro meu canal sobre a história do Zumbi dos Palmares, sobre o Quilombo dos Palmares, né? Inclusive, buscando cair num vídeo seu sobre a Aqualtune também, que eu vi, a gente usou de referência, e você digita Quilombo dos Palmares e tá lá no topo, quem foi o Zumbi dos Palmares? Brasil Paralelo. Você fala, caralho, isso é olha foda, o tamanho né, do mano? buraco. O Brasil Paralelo tá contando pra adolescentes. De repente ele vai fazer uma prova na escola, de repente ele tá... Só, sabe, de curiosidade, vou querer ver quem é Zumbi dos Palmares, quem foi... O que foi o Quilombo dos Palmares, e ele tá sendo ensinado pelo Brasil Paralelo, sabe? Realmente meio desolador ver uma coisa como essa. Sim, assim, eu já tive alunos na escola, pra quem não sabe, eu sou professor de geografia também, eu já tive alunos na escola ANCAP, tá ligado? E ANCAP, eu já falei pra vocês, ANCAP é categoria de base pra liberal. Por quê? Porque o anarcocapitalismo nada mais nada menos do que captura esse discurso supostamente radical
para adolescente. Basicamente, ANCAP captura discurso radical de adolescente na direção de transformá-los em conservadores. Então vem todo esse discurso supostamente antissistêmico que o anarcocapitalismo tem, que no final das contas esse anarcocapitalista vai virar um liberal. Daqui a 5, 10 anos esse cara é um liberal. 5, 10 anos, 3 anos ele vira um liberal. Então o anarcocapitalismo é categoria de base para liberal. Tá ligado? É capturar esse discurso supostamente revolucionário que, na verdade, é a extremação dos processos capitalistas. Então, somente isso. Dito isso, tá vendo aquele vídeo ali? Exclusivo para membro, você aqui no canal. Sendo membro aqui do canal, além de ajudar a produção de conteúdo por aqui, também tem acesso a conteúdos exclusivos. Curtiram o vídeo?